né, algo que vai direcionado assim, direto para uma pessoa específica. Irmãos, às vezes nós perdemos alguma coisa. E de repente Deus está falando com você. Hoje nós já temos várias plataformas digitais que você nem pede mais a gravação, você só vai lá e pega, né? Isso é muito bom, nós estamos crescendo, estamos evoluindo. É muito bom isso, não é? Você está feliz de estar aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar algo com você, queridos. Quero dizer para você que parte dessa mensagem eu ouvi outra pessoa pregando e eu disse, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos. Geralmente eu não faço o papel do papagaio, de ouvir e copiar o que eu ouço. Geralmente eu busco no Senhor aquilo que eu vou ministrar. Por quê, queridos? Porque eu não quero estar aqui na frente simplesmente falando o que outros falaram. Mas eu quero ser guiado para falar direto no seu coração. O que você precisa ouvir. Amém, queridos? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias a respeito de um outro alguém que decidiu ser uma igreja independente. Né? Entendeu-se que a igreja somos nós. Né? Então, a partir do momento que chegou esse entendimento que a igreja somos nós, alguns se tornaram igreja independente. A igreja independente é ruim porque só vai atrás daquilo que quer ouvir. Não é? Mas quando você se dispõe a uma igreja, a se sentar em um lugar, você está exposto ao Espírito Santo falar com você. Né? E eu gosto sempre que seja o Espírito falando, e não simplesmente uma cópia de uma mensagem. Então fui buscar, queridos, lá no Google, a definição de um homem. Né? O que é a definição de um homem? E o Google ele é meio estranho, porque ele diz que é aquele gênero masculino que evoluiu, né? Que evoluiu. Glória a Deus que nós estamos evoluindo mesmo. Mas no reino celestial. Nós saímos do reino da terra e estamos evoluindo no reino celestial. Mas eu achei uma definição que é a definição do ser homem segundo a Bíblia. Segundo o que Deus criou o homem para ser. Né? E a definição interessante que eu achei é que diz assim, ser um homem de verdade, ser homem de verdade, envolve cultivar e guardar. A definição de ser um homem de verdade, segundo a Bíblia, Deus fez o homem, queridos, e quando Ele fez o homem, Ele deu o domínio de todas as coisas na mão nossa. E a definição de um homem de verdade é aquele que sabe cultivar e guardar. Amém? Para ser um homem de verdade é importante sabermos cultivar e guardar. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus ele só deu uma tarefa para o homem, porque Ele já tinha feito tudo, irmãos. Até a mulher, que é aquilo que nós mais cobiçamos, ou estou falando bobagem? Até a mulher, que é aquilo que nós mais cobiçamos, Deus falou, vou dar um soninho para ele, depois vou fazer uma coisa bem boa para ele. E fez uma coisa bem boa para nós. Não é assim? Então Deus ele já nos deu tudo, na verdade. E a única tarefa que Ele nos deu foi cultivar e guardar. Irmãos, quando eu pedi para que você segurasse na mão uns dos outros, eu disse, olha, é melhor que sejam dois do que um, que é o que as Escrituras dizem, que quando um cai, o outro levanta. Quando a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, ela está dizendo que todos nós estamos propícios a cair. Você está comigo? Todos nós estamos sujeitos a cair, queridos. Por isso que ela diz que é melhor ser dois, porque, irmãos, se eu tenho uma fraqueza e eu quero confessar para você a minha fraqueza, hoje durante o dia, irmãos, eu tive um dia, talvez o dia mais triste de minha vida, porque parece que caiu a ficha da perca do meu irmão hoje. E eu tive um dia muito triste, eu fiquei entristecido o dia todo, porque eu perdi uma pessoa que eu amava demais. E de repente o Márcio começou aqui, como é bom estar em dois. Porque quando ele começou aqui, queridos, falando da grandeza de Deus e do mergulho em Deus, do mergulhar em Deus, até aqui meu irmão já tem 21 dias que faleceu hoje. Ele tem 21 dias que eu perdi meu irmão e até aqui o Senhor me sustentou. 21 dias eu fiz o velório do meu irmão e eu consegui estar lá do lado dele, reconhecer o corpo. Mas depois de 21 dias, a tristeza pegou. E aí o Márcio começou a falar aqui, querido, da grandeza de Deus e de como é bom estar mergulhado. Enquanto mais mergulhado em Deus nós estamos, menos nós vamos dar atenção para os problemas e para as dificuldades. Porque o que me consola a respeito do meu irmão é que ele está com o Senhor e foi mais malandro do que eu, que foi primeiro. Eu ainda tenho que pagar a conta, e ele nem um pouco. Amém, queridos?
Então nos consola a palavra de Deus, estar em Deus, mas eu precisava que alguém chegasse aqui e dissesse, olha, nós precisamos mergulhar. E eu mergulhei, queridos, e subiu um ímpeto de alegria dentro de mim, uma gargalhada, aleluia, que eu queria ficar rindo agora o resto da noite todinha. Por quê, queridos? Porque alguém me fortaleceu. É necessário nós estarmos juntos, porque se um cair, o outro levanta. E se estamos sujeitos a cair, querido, é importante nós atentarmos para as Escrituras. Se você veio com Bíblia, eu dou graças a Deus que o Mateus está sentado aqui, que ele não vai colocar a Bíblia lá para nós, né, Mateus? Vai não, né? Isso, para você abrir a sua. Abre em 1 de Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E versículo de número 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Como nós estamos em pouca gente, dá para interagir. Consegue ler para nós aí? Lê na NVI. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga... Não, é só o versículo 12. É só o 12 aí, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuida para que não caia. Na minha versão está... Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Julgar, pensar, está tudo conectado. Então você entende que há a possibilidade de cairmos. Irmãos, a maior excelência de ser homem de Deus é reconhecer que tem alguém maior do que você que sustenta você. Porque se aquele que é maior não sustentar, você cai facinho. Então o que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você pegar toda a história da humanidade, queridos, entenda, você não vai achar em toda a história da humanidade, mais de 6.000 anos de história, você não vai achar que não tenha tropeçado em alguma coisa. O apóstolo Tiago diz, todos tropeçamos em alguma coisa. Quem foi o único que não tropeçou? O Cristo. Além desse, não há outro. Todos tropeçaram. E se você pegar a história, queridos, você vai perceber que houve homens de Deus, homens grandes, como eu e vocês somos hoje. Quantos são homens de Deus aqui? Glória a Deus. Houve homens de Deus, queridos, que tropeçaram em alguma coisa. Se você quiser que eu dê um relatório inteirinho para você, eu começo por Abraão. Abraão tinha uma promessa da parte de Deus que ele seria pai de multidões. E ele quis acelerar o processo e acabou aceitando um bom presente que era Agar, né? É um presentão, né? A mulher da outra mulher para a gente, não é não? Abraão recebeu o presente, mas ele não atentou para o que a palavra de Deus, o que Deus tinha falado para ele. E ele tropeçou, e por causa do tropeço de Abraão, queridos, irmãos, a guerra entre os árabes e os israelitas não acabou até hoje. Você percebe um tropeço há mais de 4.000 anos atrás, que vem trazendo prejuízo, vem trazendo danos até hoje. Se você for decorrer pela história, você vai ver Moisés. Moisés, queridos, ele recebeu direções de Deus para libertar uma multidões. E até certo ponto ele foi bom. E é sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes, até certo ponto, nós estamos bem. Até certo ponto, Moisés falava com Deus face a face. Moisés foi chamado de amigo de Deus, falava face a face com o Senhor. De repente, Moisés se encontra diante de situações grandiosas. Na frente o mar, atrás o exército dos egípcios. Senhor, e agora? Moisés, é só levantar o cajado aí, cara, está tudo certo. E Moisés é aquele que tira o povo, liberta o povo do Egito, passando por meio do mar como que por terra seca. Então Moisés ele começa a progredir, a nuvem do Senhor está sobre ele, a coluna de fogo está com ele, o tempo todo. De repente, Deus fala para Moisés, olha, bate na rocha. Aí Moisés vai e bate na rocha, sai água da rocha. E em segunda instância, Deus fala para Moisés, toca na rocha. Ou melhor, toca não, fala a rocha. E Moisés bate na rocha. Todos tropeçamos em alguma coisa e Deus diz, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Aí você vê quem mais? Você vê Davi, irmãos. Grande homem de Deus. Que a Bíblia fala segundo o seu
coração, não é assim? Davi era valente, sim ou não? Davi era homem de guerra, sim ou não? Davi era um homem de Deus, sim ou não? Irmãos, o que mais me chama a atenção na vida de Davi é que ele consultava ao Senhor cada vez que ia sair à guerra. Você já consultou ao Senhor simplesmente para ir fazer uma entrevista de emprego? Consultar o Senhor, querido, não é orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero esse emprego. É consultar: Senhor, o Senhor quer que eu trabalhe nesse emprego? O Senhor quer que eu faça esse negócio? O Senhor quer que eu vá a determinado lugar? O Senhor quer que eu fale a determinada coisa? Irmãos, Davi consultava ao Senhor, e todas as vezes que ele consultava ao Senhor, ou o Senhor dizia para ele: vai, porque eu já entreguei os teus inimigos nas tuas mãos, ou o Senhor dizia para ele: rapaz, não vá agora não, porque se você for, você vai se dar mal. E Davi freava. Davi tinha intimidade com Deus. Mas quantos sabem que Davi tropeçou? Por quê, queridos? Porque é sempre bom nós entendermos que todos estão sujeitos. E enquanto mais conectado nas coisas de Deus nós estivermos, enquanto mais andando nos seus estatutos e nos seus mandamentos nós estivermos, mais longe do pecado e do tropeço nós vamos estar. Presta atenção, queridos. Abre sua Bíblia em segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11. 2 Samuel 11. E versículo de número 1. 2 Samuel 11, 1. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e saíram e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Você prestou atenção no detalhe do texto? No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi estava em casa. Eu vou acender aqui que dificultou minha vida aqui, tá? No tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi estava fazendo o que em casa, queridos? Aí você conhece a historinha que Davi estava passeando no palácio real, no tempo que era para ele estar na guerra. Davi estava passeando no palácio real. Quantos de nós, queridos, no tempo de guerra nós estamos passeando? Você pode dizer assim para mim: pastor, mas Jesus Cristo já venceu por nós, glória a Deus, e você não vai fazer nada? Você não vai simplesmente, pelo menos, levantar as mãos para o céu e louvá-lo e agradecê-lo por isso? Você não vai, no mínimo, reconhecê-lo e estar do lado dele em todo o tempo para poder sustentar você? No tempo que era para estar na guerra, ele estava passeando pelo palácio. Aí eu vou tipificar isso, vou trazer para os dias de cá. No tempo que é para nós estarmos meditando nas Escrituras, no tempo que é para nós estarmos orando, no tempo que é para nós estarmos cultuando, nos reunindo para orar juntos, fazendo a diferença, nós estamos distraídos com as coisas dessa terra. E distraído com as coisas dessa terra, eu vou dizer para você o risco que você corre. Tá? Vou falar de coisas práticas, como simplesmente um seriado de TV ou um filme. Né? No tempo que era para você estar na palavra, você está vendo coisas ilícitas, que hoje é difícil achar um filme que não tem um peito de fora. Posso falar assim, não? Só se você vê a Paixão de Cristo. Aí você só vê o peito dele de fora. Mas no tempo, queridos, que é para nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, às vezes nós estamos distraídos. Davi era para estar na guerra, e ele estava passeando pelo palácio, de repente ele vê da janela o quê? Uma gatinha tomando banho. E quem não quer ver uma gatinha tomando banho? Estamos no meio de homens aqui, ó. Não tem nenhum hipócrita aqui não, quer dizer, não, pastor, eu não. Eu nunca quis ver essas coisas.
Não, irmãos, ele está passando no meio da janela dele. Se fosse eu e você no meio da nossa janela, de repente, uma gatinha tomando banho, será que a gente fechava os olhos? É pergunta retórica, não responde para mim não essa, tá? Mas sabe, queridos, no lugar errado e na hora errada. E sabe o que acontece quando nós estamos no lugar errado e na hora errada? Nós caímos. E esse não é o desejo de Deus. Você entende isso? Irmãos, a Bíblia diz que o diabo, que é inimigo de nossas almas, ele não gosta de você, e eu super me alegro com isso. Ele está ao derredor, bramando como um leão, bravo, ao derredor procurando a quem ele pode tragar. Imagina, irmãos, o diabo por aqui, só passeando, olhando, ô Rivaldo, tem brecha não, deixa eu ver aqui, qual é o teu nome? Mike. E Mike, será que dá pra mim? O diabo pensando, né? Será que vai rolar? Não dá não, Mike é de Deus. Wesley. E ele fica rodando, só procurando uma brecha. Achei? Não, não achei não. O diabo fica procurando uma brecha, queridos, e sabe quem dá brecha para ele? Eu ou você. Vamos ler o texto de Davi. Segundo Samuel, você está no capítulo 11 aí, né? Capítulo 12. Que história engraçada. Vamos ler essa história que é muito engraçada. Vamos lá. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhes. Vamos ler a historinha de forma bem bacana. Vamos lá. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Presta atenção, querido. Quantos entendem que essa passagem que Natã está falando com Davi, depois é meio que para um julgamento. Davi, o que se deve fazer com um homem desse? E Davi disse, um homem desse merece ser morto. Então Natã disse, esse homem é você. Por quê? Porque toda a história está contando a história de Davi. Por que vocês conhecem a história? Davi, ele estava passando por ali, pelo palácio, então ele olhou da janela, viu Betseba tomando banho, achou a menina uma gracinha, mandou convidar e deitou com ela. Você conhece bem essa história. E depois deu errado, porque sempre que fazemos alguma coisa errada, dá errado. Não tem como você fazer as coisas das trevas e pedir que a luz te cubra as trevas, ela já está envolvida. Então deu errado. O que deu errado? A mulher engravidou, e agora? O que fazer? Manda chamar Urias. Urias vem. Urias, vai lá deitar com a tua mulher. Não, Senhor. Olha só o que Urias fala. Senhor, não dá para ir deitar com ela, porque o povo está em guerra. O meu lugar é na guerra. Urias era crente. É tempo de guerra, não é tempo de deitar com a mulher não, Senhor. Urias era crente, cara. Então Davi prepara tudo para que Urias seja morto na guerra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, queridos, no lugar errado, na hora errada, ele tropeça. Mas o que me chama a atenção nessa história, que Natã conta para Davi, é que ele faz toda uma ilustração entre um homem rico, que era o próprio Davi,
que tinha tudo, tinha ovelhas, tinha gados, né? Vamos trabalhar exatamente do que Natan está falando. Davi tinha muitas mulheres e concubinas, as que eles quisessem. Então ele era um homem rico. E havia um homem pobre, que era Urias, que só tinha um bebê lá, uma mulherzinha só. E o homem rico recebe o quê? Um viajante. Quem é esse viajante na história, queridos? Quem pode me dizer? Quem se arrisca aí? Porque na história o homem rico é Urias. O homem rico é Davi, o homem pobre é Urias. A cordeirinha é Betseba. E quem é o viajante na história? Porque a história tem um viajante. Eu vou ler de novo o texto para você, para ver se você pega a visão. Havia numa cidade um homem rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara e que em sua casa crescia junto com os seus filhos, comia do seu bocado e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Agora o versículo 4, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante. Então ele mandou tomar a cordeirinha do homem pobre. Conseguiu pegar a parábola? Quem era o viajante? Ninguém? Oi? Rapaz, tu pegou. Irmãos, esse viajante é o cão. Esse viajante é o diabo mesmo. Por quê, queridos? Eu quero deixar bem claro para você que o sexo que Davi fez com Betseba não foi para satisfazer, não foi para alimentar a Davi, mas ao viajante. Porque se ele quisesse se alimentar, ele tinha as mulheres dele para se alimentar. Então, vindo um viajante, ele não quis tomar do seu próprio rebanho, mas ele pegou do rebanho, da cordeirinha do homem pobre. Então entenda, querido, o viajante não parou. Lembra do livro de Jó? A Bíblia diz no começo do livro de Jó, Jó capítulo 1, que indo os filhos de Deus se apresentar diante do Senhor, veio Satanás no meio deles. Eu fico imaginando a cena, querido. Os filhos de Deus se apresentando e o diabo lá. E Deus faz uma pergunta para Satanás. Ei, Satanás, de onde você vem? Ele diz, de passear. Vou traduzir isso para você, de viajar pela terra. Eu venho de passear pela terra. O viajante, queridos, que veio a Davi, ele não parou, ele foi o primeiro que foi lá no Éden. Porque aquele fruto que Eva comeu não foi para alimentar a Eva, mas foi para alimentar esse cara. Foi para alimentar esse viajante que veio, para quê? Para trazer destruição. E o título dessa mensagem é: o que pensa é estar de pé, cuide para que não caia. Por quê, queridos? Porque o diabo continua fazendo as mesmas coisas. O diabo continua passeando. O diabo continua tentando homens de Deus. Porque ele começou lá em Adão. E ele não parou. Ele foi rodando. Se você perceber, querido, no livro de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia diz que toda a terra estava cheia de depravações. Toda a terra estava perdida. E Deus decidiu eliminar a terra. Mas Deus achou um justo. Deus achou Noé justo e disse: eu vou continuar a humanidade em Noé. E Noé tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Mas o viajante foi lá visitar. Entenda, queridos, se não houvesse esse viajante, de Noé para cá já tinha sido resolvido o problema. Porque Noé era justo. Mas aí chegou quem? Chegou o malfeitor.
quando Cã viu seu pai nu, Cã fez o quê? Riu e contou para os irmãos. Você pegou o viajante da história, né? O viajante continua falando para você, é tempo de guerra? Não, descansa, rapaz, você é rei. Você é rei, fica de boa aí. Irmãos, e o pior pecado que um homem pode cair é na soberba. Quando ele entende que já chegou a um nível, e agora eu estou falando com homens grandes aqui, quando o homem entende que já chegou a um nível que não precisa mais dobrar os seus joelhos para orar, o homem entende que já chegou num nível de conhecimento que pode chamar ele a hora que quiser para pregar, que ele prega e está tudo bem, porque ele é um homem de Deus. Não, queridos, nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor e mergulhando, como o Márcio disse. Porque senão esse viajante vem e tudo que ele quer é nos destruir, tudo que ele quer é nos tirar do foco. Aleluia. Nós precisamos entender, querido, que às vezes, eu gostei da parábola que contaram. Você entende que o papel higiênico, ele é um ser soberbo. Você já percebeu que o papel higiênico está sempre no lugar de destaque nos mercados? Ele está sempre no alto. Por quê? Porque ele é delicado. Se pôr ele embaixo, ele amassa, não é assim? Aí quando você faz as suas compras, ele fica no alto em cima do carrinho, não é assim? Você não coloca ele em cima e coloca o saco de arroz em cima, o de açúcar, não. Você põe todos lá embaixo e põe ele sempre no alto. Você cuida bem dele. Quando você leva ele para a sua casa, você coloca ele num lugar seco, reservado e limpo. Não é assim? Então você percebe que ele é um ser soberbo até o momento em que ele é usado. Depois que ele é usado, nunca mais você quer ver a cara dele. É isso mesmo, sim ou não? O viajante, ele não é diferente. Ele pega você e coloca você lá em cima. Ele induz você a você se sentir. Para quê, irmãos? Para que você dê corda para ele. Quando ele tiver com a quantidade de corda certa, ele puxa. E aí você se enforcou. Você entende, queridos, que homens de Deus, eles sujeitos a tropeçar e tudo por causa desse viajante. E irmãos, tudo que Deus quer é que nós estejamos atentos à nossa própria vida, porque Deus está em todo tempo olhando para nós. E Ele não quer que nós caímos, queridos. Davi, homem segundo o coração de Deus, no lugar errado, na hora errada, ele deu de comer ao viajante. Do que esse viajante se alimenta? De pecado. Até os dias de hoje. Quando você peca, a quem você está alimentando? É ao diabo mesmo. Ele está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Irmãos, e nós como homens, nós precisamos estar muito atentos, porque a maior fraqueza do homem é uma mulher. Posso falar assim, não? Ou é só a minha? E vocês são tudo crente. A maior fraqueza do homem é uma mulher. Um homem não pode ver uma mulher, querido, de forma desorganizada. Que já... Opa! O diabo usou isso em todo o tempo. Ele usou com Davi. Ele usou com o próprio Abraão, conforme eu já falei. Ele usou com Adão, porque Adão não foi enganado, mas Eva foi. E aí ela deu a Adão e Adão comeu. Não foi assim? O homem mais sábio da terra, de toda a história, quem foi? Salomão? Deus disse a Salomão que nunca haveria homem tão sábio quanto ele. Aí no finalzinho da carreira de Salomão, Salomão faz o quê? Ele começa a se casar com um monte de mulheres, se achando espertão. Por quê? Porque quando ele se casava com uma mulher, ele evitava guerra com aquele povo. Então vinha um povo guerrear contra ele, o que ele fazia? Fazia aliança com aquele povo, casando-se com uma filha da terra, com a rainha da terra. Então ele se casou com muitas mulheres que não eram de Israel. E havia um mandamento que um homem de Israel, da linhagem de Israel, não podia tomar mulheres estranhas. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, ele quebrou esses protocolos, ele quebrou esse mandamento.
E no final da sua carreira, o que ele faz? Ele começa a edificar altar para os deuses das suas mulheres. Então o que faz Salomão tropeçar? Mulheres. No final da carreira do homem mais sábio de toda a história e o homem mais rico de toda a história, Deus diz assim: olha, Salomão, você perdeu todo o reino e eu só não vou tirar 100% por amor a Davi. Se você conhecer a história, não foi o filho de Salomão que herdou o reino de Israel, mas foi o servo Jeroboão. E uma tribo só, a tribo de Judá, ficou por amor a Davi, porque Deus havia feito uma promessa a Davi, que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Porque senão, por Salomão, Deus tirava tudo. E era o cara mais sábio, o cara mais rico. Então você entende, queridos, que é necessário que nós que estamos de pé, ou que estamos nos vendo de pé, permaneçamos firmes naquilo que Deus tem para nós, irmãos. E permanecer firmes é avivado por dentro. É o que o Márcio falou, é avivado por dentro. É participando de cultos, é mergulhando no Espírito, é buscando as coisas de Deus, é orando mais, é lendo mais, é ouvindo mais, é falando mais, é trabalhando mais. Queridos, enquanto mais tempo você está envolvido nas coisas de Deus, menos tempo para o pecado você vai ter. Porque se Davi estivesse na guerra, querido, o que ele estava vendo era peito cabeludo de homem e barriga rasgada. Ele não estava vendo mulher tomando banho. Se Davi estivesse na posição certa, no lugar certo, irmãos, a visão dele seria outra. Ele seria vencedor. A Bíblia diz que a espada jamais saiu da casa de Davi por conta desse delito. Por conta desse erro, querido. Aí você vai pegar a história depois. O que acontece? Davi, ele tem filhos com as suas mulheres. E aí um filho se apaixona por uma irmã. E o filho estupra a própria irmã. E depois o outro filho mata esse filho. É uma bagunça na família. Às vezes tem uma bagunça no meio da nossa família. Nós nem entendemos por que está acontecendo. Mas sabe, queridos, o viajante ele vem só para usar, e depois que ele usa, ele joga fora. Esse mesmo viajante induziu a Judas a trair ao Senhor por causa de moedas. Você percebe, querido, a história ela é tão maravilhosa, que sempre que nós praticamos algo fora das Escrituras, nunca é para alimentar a nós mesmos, mas a esse tal viajante. Porque Judas vendeu o Senhor da Glória por 30 moedas de prata. E depois que Jesus foi preso, houve remorso, arrependimento em Judas, porque aquelas 30 moedas não era para alimentar ele, embora a Bíblia diz que ele era ladrão. Mas aquelas moedas não eram para alimentar ele, querido. Então aquelas moedas para ele não tinha sentido nenhum. A Bíblia diz que arrependido ele vem até os sacerdotes e diz: pequei, traindo sangue inocente. E os sacerdotes eles dizem o que o viajante diz: ei, o que nos importa? Isso é contigo. Nós fizemos um negócio e nós te pagamos. Então Judas, arrependido, joga as moedas no altar e vai se enforcar. Porque o resultado nunca fica para o viajante, fica para nós. Quem paga a conta desse banquete nunca é o viajante, somos nós. E nós não queremos, querido, passar por esse tipo de problemas. É interessante nós lermos as Escrituras e nós nos alegramos muito nelas, porque a Bíblia diz: olha, você agora é filho de Deus. Você agora é príncipe, porque você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A Bíblia diz: olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu mestre, mas aos amigos é revelado. Amigos de Deus, olha que coisa maravilhosa, queridos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um amigo poderoso, eu fico feliz. Eu tenho um pai poderoso, eu fico feliz. Aí a Bíblia diz todas essas coisas, queridos. De fato nós somos fortes, de fato nós somos valentes, de fato, querido, nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, e nós vibramos com tudo isso. Mas se nós, em um momento, ensoberbecer e deixar de entender que nós somos dependentes totalmente dEle, deixar de entender que nós precisamos estar na presença dEle, praticando a justiça dEle, e se nós dermos espaço para esse viajante, ele vai vir. E ele quer alimento.
Eu queria que você fizesse uma aliança comigo essa noite, dizer que não vai dar alimento para esse viajante. Você vai virar ele assim, ó, e chutar. É interessante você pegar os detalhes, queridos, da palavra. Quando o profeta Natan ele vem contar essa história para Davi, ele vem contando a história como se fosse um homem estranho para Davi julgar. E quando Davi julga, Davi diz: o homem tal tem que morrer, cara. Como é que pode um homem rico pegar a cordeirinha de um homem pobre? Esse tem que morrer. Irmão, se nós julgássemos a nós mesmos, como seria o julgamento? Será que Davi sabia que esse julgamento era para ele? Certamente não. Para julgar os outros, nós somos rápidos. Mas e para julgar a nós mesmos e saber se nós estamos ou não alimentando esse tal viajante? Agora deixa eu trazer para uma visão bem natural daqui. Irmão, quando você suborna alguém, você está dando alimento ao viajante. Quando você assiste coisas ilícitas na internet, você está dando alimento ao viajante. Uau! Que palavra animadora, né, Caio? Aleluia! Quando você deixa as coisas de Deus de lado, querido, para viver as suas próprias paixões, você está dando alimento ao viajante. E esse viajante ele vem para destruir. A proposta dele é destruir. Na história de Jó fica muito claro. Quando ele diz, eu venho de passear, rodar pela terra. Quando ele rodava pela terra, olha que coisa maravilhosa. Quando ele viajava pela terra, Deus olha para ele e diz assim, tu vê o meu servo Jó lá? Irmãos, eu fico maravilhado de ver Deus dar testemunho de um homem. Porque um homem dar testemunho de Deus é fácil, Deus é bom, Deus é incomparável, Deus é maravilhoso, é perfeito. Agora Deus dando testemunho de um homem bom, fiel e temente. Aí o viajante diz também, ele tem tudo, né, cara? Irmão, sabe quem são esses homens hoje? Eu e você. Bons, fiéis e temente a Deus. E o invejoso viajante continua lá. Também eles têm tudo. Assim fica fácil. Então Deus, ele dá permissão ao diabo. Você pode tocar no que ele tem. Só não toca na vida dele. E então o que o viajante vem fazer? Destruir. Ele vem destruir, ele vem arrasar tudo que tem. Porque o desejo dele é esse. João 10,10 deixa muito claro que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Amém? Mas também o Evangelho de Lucas, me fugiu a referência agora, mas se você quiser depois eu te dou. A Bíblia fala que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. E depois que o valente está amarrado, aí ele pode saquear a casa. Perceba, queridos, que às vezes esse tal viajante, ele não chega de repente. Ele vem com sugestões para ele ir prendendo você em uma situação. Tem coisas que eu fico me perguntando se eu falo. O Senhor fala, eu fico perguntando se eu falo, Senhor. Mas Deus fala, eu tenho que falar, né? Irmãos, pornografia é um vício. Difícil de largar. É difícil. Às vezes você não está passeando no seu palácio e vê pela janela, porque hoje a janela está dentro da nossa casa. Com o advento da Smart TV, é só você clicar o que quer assistir. Aleluia. Ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Às vezes o diabo vai prendendo você em algo.
Vai prendendo, prendendo, prendendo. Eu não posso fixar o olho em ninguém, né? Porque eu estou falando que pornografia é um vício. Se eu fixar assim, é ele. Não é não, irmãos. Fica tranquilo. Tá? Mas às vezes o diabo ele vai prendendo você em algo. Ele vai segurando você, ele vai mantendo você cativo. Até que ele entra na sua casa e faz a arruaça total. E eu não estou aqui pregando, irmãos, o poder do diabo, não. Eu estou pregando o poder de Deus em você, que dá para você se manter de pé. E como fazer isso, queridos? A Bíblia é muito clara quando ela diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é domínio próprio, querido? Você tem domínio próprio, você decide o que você vê. Você decide aonde você quer gastar o seu tempo. A Bíblia te dá, irmãos, ela te dá o direito de dizer: eu quero fazer isso e eu não quero fazer isso. O Espírito capacita você para ter domínio próprio. Para dizer: eu vou me manter de pé, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, e você não tropeça. Aleluia. É bom, irmãos, meditar no que a Escritura diz a nosso respeito, porque isso vai manter você de pé. Amém? Você está convicto de que você não vai dar lugar para esse tal viajante? Amém. Aleluia. Você não vai deixar o viajante chegar, porque o viajante está atrás de alimento. Quando você peca, você está alimentando ele. Mas quando você está andando em justiça, irmãos, você está alimentando o seu espírito. Você está fortalecendo o seu espírito. Você está se fortalecendo por dentro. Quando você ocupa o seu tempo em oração. Quando você ocupa o seu tempo com as coisas de Deus. Por isso que nós, como pastores, às vezes nós recebemos críticas. Não na cara, porque ninguém diz na cara, né? Fala para outros. Como eu já ouvi falar: o pastor pensa que a gente não trabalha não tem nada para fazer, tem culto todo dia, quer que a gente esteja todo dia na igreja. Alguém já ouviu isso? Não, só eu que ouvi. Pastor quer que a gente esteja todo dia na igreja? Irmãos, nós como pastores queremos sim. Por quê? Porque nós temos a convicção de que você está todos os dias bem. Todos os dias você está recebendo boa influência. Todos os dias você está se enchendo um pouco mais. Todos os dias você está sendo fortalecido. Todos os dias você está sendo renovado por dentro. Todos os dias, querido, você está um passo à frente dos que não têm vindo. Então seja avivado por dentro, não dê espaço. Não deis lugar ao diabo. Pode ficar de pé comigo, vamos orar. Aleluia. Aleluia.